Pega aí a sua Bíblia, querido, e abra comigo em Mateus capítulo 5. Obrigado ao Ministério de Louvor. Deus continue a abençoar vocês. Mateus capítulo de número 5. Você sabe que sempre quando você ouvir falar sobre Mateus 5, 6, 7, está falando sobre o sermão que Jesus ministra sobre o monte, ensinando verdades poderosas, ensinando como viver a fé cristã, como se comportar, como dar cabo agora sobre as coisas que nós vamos e devemos viver todos os dias. Mateus 5, 6 e 7 diz respeito a isso. O verso 38, Mateus 5, 38. E vamos até o verso 48. Você já encontrou aí? Amém? Não falei com quem está em casa hoje, mas que Deus abençoe a sua vida também. Fica ligado na palavra de Deus aí. Pegue a Bíblia, desligue o celular, as coisas que estão ao seu redor que podem também roubar a sua atenção. E fica firme aí com a gente. Verso 38 está dizendo o seguinte: vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Novamente ele diz, vocês ouviram o que foi dito? Está numa sequência, daqui a pouco você vai entender isso. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que lhes perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Feche seus olhos, no nome de Jesus, Pai. Nós demonstramos mais uma vez a nossa necessidade da Tua ação, da Tua intervenção, Senhor, da presença do Teu Espírito Santo, Deus. Eu posso até falar aqui, Deus, mas convencer eu não consigo, Deus. Posso até ministrar algo aqui, Senhor Jesus, mas para entrar no coração é somente a Tua palavra quem consegue, Deus. Derrama a Tua graça sobre nós mais um dia, Senhor. Humildemente pedimos isso. Derrama a Tua graça sobre nós mais um dia, Deus. Para a gente entender, descer no coração e depois aplicar essa palavra na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu lugar, mas mantenha aí a sua Bíblia aberta. Nesses próximos minutos eu quero falar com vocês sobre bons relacionamentos são construtivos. Nós temos da parte de Deus um interesse muito grande na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente vive os nossos relacionamentos, Davi. Seja com Deus ou seja com as pessoas, Deus está interessado, porque Ele sabe que se a gente aprender a construir esses bons relacionamentos, a gente aprende a construir uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida que Deus abençoa, uma vida que Deus cuida. Se a gente não entende os parâmetros de Deus e como Ele observa isso com bons olhos, a gente vai danificando o plano que Deus tem para as nossas vidas. Eu não sou o tipo de pessoa que acredita que Satanás pode nos destruir. Não sou. Eu entendo como Jó entendia. Eu não tenho nada com Satanás. O meu negócio é com Deus. O meu negócio é com o Senhor. Eu não entreguei a minha vida metade para Jesus, metade para Satanás. Não, eu entreguei toda a minha vida para o Senhor Jesus. No meu ouvido não tem outras vozes, só tem a voz de Deus falando. E Deus tem um plano para a minha vida, eu tenho um plano para a sua vida. E esse plano diz respeito a relacionamentos. O Wander começou aqui o culto de hoje com um salmo maravilhoso. É o 133. Onde ele começa dizendo assim, quão bom, e na minha versão antiga dizia, e suave que os irmãos vivam em união.
É bom que a gente esteja junto, mas não só estando junto, mas é bom que a gente tenha um bom relacionamento, conviva bem. Por quê? Porque isso é ser legal, é ser bacana. Não, aí o texto diz, é Deus dizendo ao salmista, porque quando vocês vivem assim, ele faz duas comparações, ele diz, quando vocês vivem assim é como a bênção, é como o óleo precioso que vem sobre a cabeça do sacerdote, um óleo feito de especiarias especiais, com óleo especial, que não poderia ser usado para nenhuma outra coisa. Então ele diz, quando vocês estão em unidade, eu derramo o meu óleo, eu derramo o meu espírito, eu unjo vocês, quando vocês estão em unidade. E depois ele faz a segunda comparação, no verso 3, é também como aquela brisa que vem do Hermon, que traz paz, que traz tranquilidade, que traz alento para a nossa alma, tranquilidade. Quando que ele impetra isso? Quando a gente está vivendo em união, em unidade. Quando os nossos relacionamentos estão bons, estão sendo construtivos. Relacionamento de homem para homem, de mulher para mulher, de um para o outro. Mas ninguém vive só disso. Você precisa de um segundo tipo de relacionamento. Você sabe disso. Isso é horizontal, nós precisamos também do vertical. João capítulo 15, verso de número 5. Se vocês permanecerem em mim, relacionamento, tem que estar tudo bem entre nós, tem que estar tudo bem entre nós. Está tudo bem aqui, está tudo mal aqui, avião de uma asa só não decola. Está tudo bem aqui, está tudo mal aqui, avião de uma asa só não decola. Não vem a bênção, não vem o favor, não vem o cuidado. Jesus disse, no reino, para o reino, sem mim, verso 5, nada vocês poderão fazer. Como eu vou orar por alguém, se aqui não está legal? Se aqui não está legal, não tem fruto, não tem resposta. Por quê? Porque ele diz que ele impetra a bênção dele quando os relacionamentos estão construindo algo para ele. Nós não somos adeptos do politicamente correto, fazemos porque Deus manda. Eu tenho que amar aquele meu irmão. Não. Deus disse, você precisa amar o seu irmão, e você vai executando isso dia após dia, momento após momento, vai tentando colocar isso em prática. Todas as nossas tribulações, todas as nossas dificuldades, tudo o que a gente precisa aprender, tudo que a gente tem para crescer, tudo que eu tenho para amadurecer, eu vou encontrar nos relacionamentos. Tanto com Deus quanto com as pessoas. Se eu cresço nesses dois relacionamentos, então eu estou crescendo espiritualmente. Se eu não cresço, então eu estou estagnado ou decrescendo espiritualmente. Tudo diz respeito a isso. Na nossa família, se você não aprende a lidar com as situações ali, você está declinando espiritualmente. No convívio aqui entre os irmãos, se nós não estamos aprendendo a lidar uns com os outros, estamos declinando espiritualmente. E quando eu estou crescendo, quer dizer que eu estou melhorando na minha casa, eu estou melhorando no meu trabalho, eu estou melhorando aqui no seio da igreja, eu estou evoluindo, crescendo, amadurecendo. Paulo escreve aos Efésios e diz, nosso trabalho aqui é para que vocês não sejam mais como crianças, mas que vocês amadureçam até que alcancem a plenitude da estatura de varão perfeito, a plenitude de Cristo, até que você cresça a esse ponto. E como é que você julga então uma criança na fé e alguém promovido na fé, que cresceu na fé? Pelos seus relacionamentos. Poderia subir aqui e falar 16 línguas estranhas. Isso não diz que eu cresci a minha fé. Não diz. Não diz, porque a fé diz respeito a como você se relaciona. O Paulo chega a dizer o seguinte, não falem línguas estranhas no culto. Eita, meu Deus do céu. Tudo que a gente faz. O Paulo diz, eu prefiro que vocês profetizem no culto. Porque profecia todo mundo entende. E línguas? Línguas ninguém entende. São línguas estranhas. E a gente fica.
Eixa lá, baracara, ciranda lá na praia, ciranda lá para trás. Eu chupo bala house. É bacana. É legal, mas é edificação própria. A gente tem que aprender a palavra de Deus. Edificação própria. Línguas é para edificação própria. E culto? Culto é profetizar. Culto é liberar a palavra. Culto é para alcançar coração. Quando a gente cresce, isso se reflete nos nossos relacionamentos. E a intenção de Deus é que você tenha relacionamentos que sejam construtivos. Para que Deus te juntou com essa mulher que está aí do seu lado? Para fazer filho? Não. É para que você tenha um relacionamento construtivo com essa pessoa e construa o quê? Uma família abençoada. Para que Deus te juntou numa empresa, para que você construa a sua vida profissional. Se relacione bem ali. Para que Deus colocou no ministério? Para você ser um popstar de Jesus? Não! É para que ali você construa algo de espiritual na vida das pessoas. Não é na sua vida, na vida das pessoas. Qualquer um que tem chamado ministerial aqui entende uma coisa: Deus não quer construir algo para a sua vida, quer que através da sua vida você construa algo na vida de pessoas. Na sua vida é o seu relacionamento, recebendo e depois entregando, recebendo e depois entregando, recebendo e depois entregando. Então diz respeito a isso, evolução espiritual. É claro que não são todos os relacionamentos que nós devemos investir tempo, dedicação ou qualquer outra coisa. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, diz o seguinte: as más companhias corrompem sempre os bons costumes. Se você está andando com gente que não está se relacionando bem aqui, sabe o que vai acontecer? Você vai passar a não se relacionar bem aqui com Deus. Crente que anda com gente que não busca a Deus, a tendência é você parar de buscar a Deus. Gente que anda com gente murmuradora, a tendência é você virar um murmurador. Gente que anda com gente, crente meia boca, meia vida, meia sola, meia roda, vai virar tudo isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que os maus comportamentos corrompem. Quando você anda com gente que está buscando a Deus, a primeira coisa que você sente, vergonha. Por quê? Porque você está vendo que a pessoa está buscando a Deus e a sua intencionalidade se volta para buscar mais a Deus. Você quer mais de Deus. De vez em quando a gente está nos bate-papo aqui, né? Com o pastor Carlos Eduardo, ou com outros irmãos, e você vê o irmão citando isso, citando aquilo outro, ele fala de um versículo, ele fala de um contexto, fala de uma realidade, e você fala: caramba, que vergonha que eu estou, para onde que eu me escondo aqui, para onde que eu vou? Porque você percebe que tem mais. Então você vai atrás desse tipo de pessoa, Marcelo. Vai ter gente que está buscando a Deus. Aí você se relaciona com gente, não. Aquele casal que só fala mal um do outro. Ah, meu marido é isso, meu marido é aquilo outro, meu marido é isso. Aí o marido, e a sua esposa? Não, sua esposa é isso, sua esposa é aquilo. Qual que é a tendência natural? Você aplicar isso também no seu. Qualquer coisa que a pessoa fala, você vai e exalta. Ela faz. Ah, minha esposa também. Meu marido também. Meus filhos também. Porque você vai reproduzindo isso. E é por isso que Paulo diz: olha, cuidado com quem você se relaciona, porque os maus relacionamentos vão prejudicar a nossa vida com Deus. Agora, uma coisa que eu digo para vocês é o seguinte: não vamos conseguir crescer nisso, não vamos conseguir evoluir nisso com armas naturais e humanas. Entende uma coisa? Não é uma questão de se posicionar. Não, me posicionei agora e agora eu vou crescer espiritualmente. Não é uma questão disso. Não é uma questão de dizer para você mesmo: agora eu vou, agora eu liguei o motor, agora eu coloquei o combustível, agora eu vou. Não é uma questão disso. Mateus 17, Jesus desce do monte, tem ali uma pessoa endemoniada, o pai dessa pessoa leva ele até os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. E Jesus chega lá, dá uma repreensão, você conhece esse texto: até quando estarei com vocês, geração incrédula, isso e aquilo, vai e repreende o demônio, expulso, o rapaz fica bom, fica sarado. Os discípulos procuram Jesus e perguntam: por que não conseguimos repreender esse demônio? Jesus já tinha ensinado a lição da fé, primeira coisa, ter fé. E depois ele diz:
Para esse tipo de casta demoníaca, é necessário que vocês estejam mais firmados no jejum e na oração. Armas espirituais. Como é que eu mudo a forma com que eu me relaciono? É com posicionamento, são com as 4 leis disso, são com os 5 comportamentos, são com as 5 linguagens do Gary Chapman? Não! É com jejum e com oração. O homem só é mudado de dentro para fora. A única forma do ser humano se transformar de verdade é quando ela acontece de dentro para fora. Muda a roupa, não mudou a pessoa. Muda o jeito de falar, não mudou a pessoa. Muda o comportamento, não mudou a pessoa. É quando muda o espírito. Quando que a gente se converte? Quando o nosso espírito é transformado, é mexido, é tocado por Deus. Então acontece de dentro para fora. Eu poderia parafrasear e dizer assim: mudança de relacionamento só com muito jejum e oração, porque essa casta só sai desse jeito. A gente quer mudar as pessoas como? Se posiciona. Se firma, Edna, pelo amor de Deus. Mas não vai, por quê? Porque é através do jejum e é através da oração. E aí eu chego aqui, depois dessa breve introdução, no texto que a gente leu nessa manhã. Porque é um texto que fala muito a respeito de 2 coisas que podem atrapalhar a construção desse bom relacionamento que vai frutificar para a glória de Deus, que vai dar resultado para Deus. E Jesus pega esses 2 pontos com 2 perguntas do Antigo Testamento, dizendo: agora a postura, o comportamento de vocês vai ser diferente. Tem muita gente que não queria que esse texto aqui estivesse escrito. Ele começa dizendo aqui no verso 38: vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Quem gosta dessa teologia, levanta a mão e diga: eu gosto disso. Ninguém. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Caramba, como a gente evoluiu espiritualmente. Como a gente já cresceu. Que coisa maravilhosa. E quando seu marido te maltrata a semana inteira e acontece alguma coisa de ruim, o que você pensa? Misericórdia ou bem feito? Quando uma pessoa te fecha no trânsito, mas lá na frente ela bate o carro, o que você pensa? Deus tem misericórdia dessa pessoa. Mexeu com a menina dos olhos de Deus, meu amigo. Quem mandou tocar no ungido de Deus? Oh, aleluia. Por quê? Porque paira sobre nós um espírito de vingança. É vingança gospel, é vingança evangélica, mas é vingança. E já está dizendo: olha, eu vou dizer uma coisa, vocês lembram do que vocês aprenderam com Moisés? A lei de Talião, não é verdade? Mais antigo que Moisés ainda. Onde se uma pessoa te ofender, você paga com a mesma ofensa. Onde se alguém pisa no seu calo, você vai e pisa no calo dela. Se alguém fala mal de você, você aguarda o momento certo para ela pecar e você vai derrubar tudo sobre ela. Eu nunca vi crente hoje em dia se alegra quando o outro irmão cai em pecado. Soberbo pra caramba. Tocava teclado no ministério de louvor. Não é você, calma, tem outros aí. E a gente fica feliz, dentro da gente fala assim: ai, que bom que Deus revelou isso. O pecado só tem que trazer um sentimento entre nós, meu irmão: tristeza. Só isso, só isso. Quando o irmão cai, não tem motivo nenhum de alegria, nem para tratamento, nem para nada, só tristeza para cada um de nós. Para nós do ministério, de saber que então não fizemos nosso trabalho direito. De orientação, de instrução, de intercessão, falhou alguma coisa. Para os irmãos, de saber que uma parte do nosso corpo
está deficiente, está doente, está com um problema. Para o reino, cara, para o reino, que envia pessoas, é uma vergonha para o reino. Uma vergonha para o reino. O único lugar que tem festa quando situações como essa acontecem é no próprio inferno. Onde lá sim é celebrada cada vez que eu e você cometemos um erro, uma falha, e caímos e falhamos. Mas entre nós, somente tristeza. Somente aquele sentimento de que faltou alguma coisa, ou para mim, ou para ele, ou para ela, faltou alguma coisa que não foi preenchida com a presença do Espírito Santo. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, vingue-se. Vingue-se. Aí na sequência, Jesus começa a complicar a nossa vida. Ele diz o seguinte: mas eu vou dizer uma coisa nova para vocês agora. Evangélicos, como diz meu amigo Wander, Brasil para cristãos. Vou dizer uma coisa para vocês a partir de agora. Não resistam mais ao perverso. Não resistam àquele que quer fazer mal para você. Não resistam. Peraí, pastor, peraí, como é que é isso? Peraí. E Jesus vai mais a fundo. Aí ele fala sobre 3 áreas aqui nesse texto. Primeiro ele diz o seguinte: se alguém ferir a sua face direita, ofereça também a outra. Quem já conseguiu cumprir esse mandamento aqui de Jesus? Faz um sinal aí. Quero ver os homens aí. Aí a senhora ali, a senhora acredita. Paulo não acredita, mas a senhora acredita. Meu irmão, quando as pessoas ferem a nossa dignidade, porque isso é dignidade. Hombridade, obrigado, pastor. Uma regra que eu aprendi de criança: não toca na cara de um homem. Ponto final. Quando meus filhos eram menores, eles tinham essas brincadeiras de ficar batendo, né, tentando fazer ali uns espartanos ali, ficava brincando de luta toda hora. E vinha batendo. Não toca na cara de um homem nunca na sua vida. Porque é hombridade. É um lugar sagrado no homem. É um lugar sagrado na cara. Não bate na cara, não brinca com essas brincadeiras de ficar batendo, não dá certo isso. Aí Jesus diz o seguinte: quando alguém bater na sua cara e for um perverso, alguém que quer o seu mal, não retribui. Dá a outra face. Dá a outra face. Hoje em dia, muitos relacionamentos destruídos. Por quê? Porque alguém mexeu com a sua dignidade e você acreditou que era você mesmo que tinha que se vingar contra isso. Por quê? Porque alguém falou mal de você, e aí você foi aí captando provas, foi aí buscando WhatsApps, prints, para poder provar que você não era aquilo. Você não precisa disso. Se alguém feriu a tua face direita, vai lá e oferece agora a tua face esquerda. Mostra que você amadureceu, cresceu o seu comportamento, evoluiu. Primeira coisa que Jesus disse agora, quando as pessoas ferirem a sua dignidade, ele já havia dito isso um pouquinho antes, nas primeiras bem-aventuranças. Quando alguém falar mal de você, por conta do reino, por conta do evangelho, fica feliz, meu irmão. Fica feliz. Agora oferece a outra face. Primeiro ponto, a nossa dignidade. Segundo ponto que o texto diz aqui, são os prejuízos que nós tomamos nessa vida. Se alguém quiser processar você para tirar a sua túnica, deixe também levar a capa. Se alguém forçar você a caminhar 1 milha, vai logo 2. Nós também vivemos um problema geracional, onde a gente não quer levar prejuízo mais, por conta de ser um cristão. Eu já questionei muitas vezes pessoas que estavam tomando prejuízos, e elas atribuíam isso à sua fé, e eu dizia: não, isso aí não está certo, isso aí está errado. Mas quando Jesus disse isso aqui, quando alguém te processar, e quiser tomar de você só a sua capa, por uma dívida, por um problema, por uma situação até errada, deixa ele levar também a túnica.
Mostra que você não está mais apegado às coisas desse mundo. Mostra que você agora se importa com o seu relacionamento com as pessoas e com o seu mestre, com o seu Deus. Mostra que agora você cresceu no Espírito, cresceu espiritualmente. E por fim, aqui no texto, ele diz o seguinte: agora é a questão da ajuda, né? Dê a quem lhe pede, não volte as costas àquela pessoa que deseja pedir-lhe algo emprestado. Já ajudou alguém que depois não retribuiu? Tocar num ponto aqui, fala até baixinho. Já emprestou dinheiro para alguém que não pagou? Nunca vi tanta gente confirmando. Já emprestei. Aí a Bíblia vem e diz o seguinte: pastor Carlos, se esse irmão pedir de novo, meu Deus do céu, se ele pedir de novo, ajuda de novo. Porque mostra que você teve uma ascensão espiritual. Que está passando fome lá com 4 bacuri, o problema é dele. Prestei R$100 para ele no passado, não pagou. Agora, o que é isso aí? Plantio e colheita, usa a Bíblia ainda. Lei da semeadura. Não, plantou lá atrás, agora está colhendo, está passando fome lá com a família dele, o problema é dele. Não tem energia, não tem água na casa dele, o problema é dele. Está lá no mau perrengue, o problema é dele, porque plantou, porque semeou. Jesus está dizendo agora: o comportamento de vocês não vai ser mais vingativo. É interessante que Jesus está construindo a igreja cristã, sabendo que isso aqui vai ser pregado há muito tempo para frente, já colocando os parâmetros aos quais nós poderíamos voltar a eles. Dizendo: olha, eu já vou deixar prescrito para vocês antídotos contra aquilo que o mundo, que o sistema vai querer colocar no coração de vocês. Comportamento do mundo é esse comportamento. Quando alguém fala alto, você fala mais alto ainda. É um sentimento de vingança. Eu não queria citar, mas me sinto impelido por mim mesmo a dizer: quem te viu na prova e não te ajudou. Quando te vê na bênção. Você conhece esse louvor, não conhece? E a gente canta às vezes. É lá no banheiro, quando tem ninguém olhando. O coraçãozinho vai descendo. Aí, ó, lá, ó. Eu vi. Você viu? Teve que vender o carro novo, porque falou mal de mim há 16 anos atrás. Meus irmãos, não é assim que Deus quer que a gente viva. Deus tem um outro jeito para você viver. Deus tem uma outra forma. Deus quer que você tire do seu coração qualquer espírito de vingança. Paulo diz aos Romanos capítulo 12 o seguinte: não retribuam mal com mal. Vamos olhar esse texto aí na tela aí? O Ingrid, me ajuda aí, por favor. Romanos capítulo 12. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Folheia a sua Bíblia também aí. Vai para frente aí para quem não está muito habituado. Romanos é depois ali que acaba o livro de Atos dos Apóstolos. Vai até o capítulo 12. Vai no verso 17. E daí, em sequência, a gente vai ler esses versículos aí, para poder fundamentar. O apóstolo Paulo é a pessoa que fez a leitura do Evangelho, a leitura do Antigo Testamento, sintetizou tudo para a nossa compreensão. E Romanos, ele faz isso muito bem. Encontrou aí Romanos 12? Verso 17 está dizendo o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Aí no verso 19, ele dá um desfecho disso que Jesus está ensinando ali no Sermão do Monte. Amados, nunca, diga comigo, nunca. Diga com vontade, nunca. Nunca procurem vingar-se. É nunca, Rafa, nunca a gente deve procurar a vingança. Por quê? Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A gente tem quem cuida da gente. A gente tem quem resolve as nossas pendências. A gente tem quem fala com as pessoas que estão nos ofendendo.
A gente não está largado, nós não somos filhos soltos pelo mundo, não. Nós temos um Pai que está olhando para a gente, e está cuidando da gente, e está pronto a dar as respostas que não é para nós darmos. Nós somos como crianças discutindo com adultos. Crianças não respondem para adulto, é de adulto para adulto. E Deus está pegando a nossa causa, Deus está pegando os nossos ofensores. É Deus quem vai dar a retribuição que eu e você não devemos trazer ao nosso coração. Deixa para Deus. Deus sabe como retribuir as pessoas, Deus sabe como fazer esse projeto. O interessante é que quando Deus faz, o seu coração não tenha nenhum sentimento de vingança. Ah, Deus fez alguma coisa ruim, aquela pessoa tinha me ofendido, tinha me falado, ok. Deus sabe muito bem como tratar de cada um de nós, sim ou não? Tira isso do seu coração. E a segunda coisa que Jesus está ensinando aqui em Mateus 5, chega no verso número 43, ele faz outra colocação sobre o Antigo Testamento. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Tem alguém que tem inimigo aqui? Eu acho a palavra inimigo uma palavra forte. Mas tem gente que tem. Inimigo, pessoa que te odeia, que é outra palavra forte. Às vezes a gente fala assim, não, eu odeio alguma coisa. Calma, o ódio é uma palavra onde está totalmente desprovida de nenhum sentimento de afeto, nem de carinho, nem de amor. O ódio é a ausência de tudo isso. Na vida do cristão, que é alguém que está cheio do Espírito, a palavra ódio é uma palavra muito contradizente. Eu odeio tal pessoa. Calma aí, meu irmão, calma aí, meu amado. Calma aí, minha querida. Ódio é a ausência total da presença de algum tipo de bondade. Muita calma. E o inimigo é a pessoa a quem você retribui o quê? O ódio. Você quer ver o mal dessa pessoa. E você não expressa nenhuma atitude de amor por essa pessoa. Nenhuma atitude de afeto por essa pessoa, de carinho por essa pessoa. E Jesus está dizendo o seguinte, antigamente era o seguinte, ama o seu próximo e odeia o seu inimigo. Mas, eu lhes digo, fico pensando os israelitas ouvindo isso, né? Eles foram atrás de várias nações, porque eles não deixaram cruzar um caminho reto que dava da saída do mar até Canaã. Eles foram matando uma par de gente por causa disso. Faziam guerras por causa disso. Você lembra quando a gente quis passar pela sua terra e não deixou? Agora o couro vai comer no seu lombo. E matava, devastava cidades inteiras, destruía mulher, criança, não importava. Arrebentava com tudo por causa disso. Ama o seu próximo e odeia o seu inimigo. Jesus diz, mas eu lhes digo que não com vocês. Com vocês a igreja do Manda Aqui não vai ser assim. Procura uma igreja que apoia isso. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, que Deus tenha misericórdia, e orem por aqueles que vos perseguem. Amar o próximo, amar quem te faz bem, amar quem te respeita, amar quem te honra, amar quem te dá valor, amar quem cuida de você, isso é um comportamento comum, comportamento habitual, comportamento que pessoas que não são cristãos têm. Qualquer um sabe honrar a pessoa que dá alimento. Quando você está na lama e alguém te ajuda, o que você cria no seu coração? Um sentimento de honra por essa pessoa, de cuidar, de respeito. Por que a gente honra tanto os nossos pais? Por quê? Porque eles cuidaram da gente. A gente tem um amor, um afeto. Você viu a dedicação dele por vocês. Eu me lembro uma época da minha vida, não é história triste não, mas que dormia já com mais de 10 anos de idade, eu, a minha mãe e meu irmão na mesma cama de solteiro. 3 pessoas, eu vejo meu filho com 14 anos de idade, sabe aquele leãozinho que está querendo se criar no meio da... eu vejo isso. Eu vejo o meu irmão deitado de um lado, eu deitado de outro, minha mãe deitada no meio. Graças a Deus que ela é bem magrinha. Senão alguém ia cair da cama. E hoje eu vou lembrando dessas coisas, ela trabalhando em 2 empregos, Mapim Mesbla, para quem é mais antigo aqui sabe. 2 empregos, chegava em casa todo dia, 10h30 da noite, tinha dia que eu não via. Não havia sair porque ela entrava cedo em um, não havia chegar porque ela chegava tarde do outro, não havia.
Quando ela juntava o pouco dinheiro que ela conseguia e dava uma bola, às vezes eu dava uma bola daquelas de dente de leite para mim, negão, sabe? Tudo oval, meu irmão começou a chorar. A gente gostava de futebol, mas com bola oval é ruim jogar. Começou a chorar de desespero, porque é o que a gente tinha. E hoje eu penso, mano, eu preciso honrar com toda a minha vida. Preciso retribuir de algum jeito toda essa bondade que foi feita para mim. Do outro lado, pode ter, talvez, a figura do meu pai, que não esteve desde os 3 anos de idade, que saiu de casa, que abandonou a família, que deixou tudo. Mas o que Jesus está ensinando é o seguinte: não ame só a sua mãe, pastor. Por quê? Porque isso qualquer pessoa consegue fazer. Ame aquele que te fez mal, aquele que te abandonou, aquele que te deixou, aquele que te maltratou, aquele que deixou marcas ruins no seu emocional, aquele que prejudicou a sua vida. Ame essa pessoa. Por quê? Porque é isso que eu tenho para a vida de vocês. Porque é isso que eu quero de vocês. Porque é assim que se vive um crente verdadeiro, um crente real. É assim, é amando quem nos apunhala, é amando quem nos abandona, é amando quem nos faz mal. E aí ele dá 2 explicações aqui. Quem faz isso, somente isso, o básico, ele é como os publicanos. Quem faz só o básico é como os pagãos. Publicanos e pagãos não são boas referências. Qualquer um que ama quem ama é publicano e pagão, faz o mesmo. Nada demais. Aí eu acho que ele dá o desfecho perfeito para essa história aqui. Ele fala o seguinte: portanto, vamos ler junto? Verso 48, coloca aí na tela para mim, por favor, obrigado. Vamos ler junto? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Qual que é o conceito de perfeição que Jesus está dizendo? Qual que é, talvez, o entendimento bíblico sobre perfeição, olhando para o Novo Testamento? O que está no coração de Deus, na mente de Deus, quando Ele olha para um ser humano e diz: tem aqui alguém que está perfeito como meu Pai está perfeito. Pode pensar, quem ora, pastor, é verdade, quem ora está caminhando para isso, mas não é esse o conceito que Jesus ensina aqui. É quem jejua, claro, vocês já ouviram falar nessa manhã sobre isso, quem jejua está num processo muito avançado e muito abençoado de crescimento espiritual, nada vem senão por essas 2 vias, jejum e oração. É quem está então pregando, pastor, não, pregar é uma coisa boa, mas não te faz perfeito. É quem está louvando, não, louvar é bom, mas não te faz perfeito. É qualquer outra coisa que você possa pensar, fazer missões, ir para o Haiti, ir para o Uruguai, ir para os Estados Unidos, Holanda, nós, glória a Deus e aleluia. Não! Jesus está dizendo, quando você conseguir amar as pessoas que te fazem mal, quer dizer então que você está alcançando a perfeição. Quando você chegar no ponto da sua vida cristã, do seu amadurecimento espiritual, onde você não é mais conduzido pela sua emoção, mas agora pela palavra. E ser conduzido pela palavra é isso. Quanta coisa ruim não está acontecendo na nossa vida por causa da falta disso. Quanta coisa que não explodiu ainda, que poderia ser uma pancada nas mãos de Deus, porque falta isso. Quanta nossa vida está travada ainda por causa disso. Invariavelmente eu me encontro com pessoas, e eu converso com essas pessoas. E eu glorifico a Deus porque eu não fiz psicologia, e não fiz também a terapia lá do Freud. Psicanálise, obrigado. Por quê? Porque tendenciosamente eu ia tentando fazer averiguações e tentar entender o que aconteceu, mas eu só fico olhando e vendo as pessoas falarem, e elas estão falando sempre de situações do passado, não resolvidas, de marcas que foram deixadas e não foram tratadas. Um dia que eu fiquei 4 horas com uma pessoa, 4 horas, ouvindo todo o passado dessa pessoa. Marca, dor, tristeza, ofensores, pessoas, algozes, dificuldades, luta, tudo isso.
para se resumir a um versículo. Se resumir a um versículo. Se resumir a uma situação. Muitas vezes a nossa vida está presa por causa de uma situação, Átila. Não anda, minha vida não progride, pastor, meu relacionamento não está bom, minha família está com problema. Muita coisa por causa de uma só situação que está lá no seu passado. Mas quando você aprende a liberar esse amor, quando você aprende a amar quem te ofende, quando você aprende a amar quem fala mal de você, meus irmãos, deixa as pessoas falarem mal da gente. Que problema que há nisso? Pelo menos ela tem boca para falar. E a gente tem ouvido para ouvir. Deixe as pessoas nos criticarem, tudo bem, fiquem à vontade. A nossa realidade, a nossa vida está sempre exposta diante de Deus. Quando alguém fala mal de mim, eu falo, tem muito mais coisa para te contar que você não sabe. Quer argumento para falar com verdade, eu te dou, não precisa ficar... Tem muita coisa para a gente se preocupar que não com isso, porque Deus quer você um crente perfeito. Coração vingativo não vai ter evolução, não vai ter crescimento. Sem amar o teu próximo, eu classifico isso como um perdão involuntário ou voluntário, não vai ter crescimento espiritual. Porque a minha fé não decola, pastor, porque tem ainda um desejo de vingança dentro de você e uma falta de perdão dentro de você. Porque as minhas coisas não vingam, pastor, porque ainda tem esse sentimento dentro de você, esse mal dentro de você. E o interesse de Deus é mudar isso e transformar isso. Saímos do campo natural, pararmos de girar nesse campo natural e entrarmos para girar no campo espiritual, do crescimento da fé, do crescimento da vida. Eu quero encerrar com vocês num texto de Lucas, capítulo de número 23. E o verso de número 34. Lucas 23, verso 34. Creio que você, ao folhear a sua Bíblia aí, percebeu que está falando no momento onde Jesus está sendo crucificado. E o momento onde ele está prestes a viver a morte do seu corpo físico nessa terra. Começa uma história com um falso julgamento, você sabe disso, alguns dias atrás. Ele é julgado, ele é condenado. A partir dali ele é entregue aos romanos. E ali começa flagelos terríveis, terríveis contra Jesus. O maltratam, o machucam, o humilham. Ali acabam com o corpo de Jesus, acabam com as emoções de Jesus. Esses mesmos soldados pegam Jesus e caminham com Jesus por quase 2 quilômetros até o Gólgota, o Vale da Prensa, e Jesus vai ser crucificado ali. Eles caminham com Jesus. Eles descem as tábuas, eles prendem as tábuas nos pulsos de Jesus, nos pés de Jesus. Eles levantam aquela cruz. Aquela cruz, ela tem um impacto no corpo de Jesus muito terrível. Você já sabe disso, dessa história. Tem um impacto cruel no corpo de Jesus. Todo aquele mal está acontecendo. Eles, mesmo naquela condição, eles humilham ainda Jesus. Salvou os outros, agora então salva-te a ti mesmo. Desce daí se realmente tu és o Cristo. Humilham Jesus. Todo aquele sangue acontecendo, aquela situação horrível acontecendo. Jesus vendo muito bem os seus algozes, Jesus sabendo quem são as pessoas que estão fazendo aquelas coisas com ele. Talvez a mesma legião romana que o maltratou, o conduziu até aquele lugar. Ele vendo as pessoas. Se ele porventura dissesse: Pai, manda os teus anjos, viriam miríades de anjos e entrariam em ação. Uma palavra de Jesus poderia causar dores e doenças naqueles homens. Ele poderia se vingar daquelas pessoas. Ele poderia levar em conta tudo o que estava acontecendo ou o que aconteceu. Mas o versículo 34 mostra que Jesus era perfeito, como o Pai é perfeito. E essa é a primeira expressão maior de Jesus naquela cruz. Ele fala 7 coisas na cruz. A primeira que ele diz é o seguinte: Pai,
perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Poderia trazer qualquer outro sentimento ali. Poderia trazer qualquer outra situação ali à tona. E você sabe que tudo que Jesus pedia, segundo ele mesmo disse quando está em Betânia, o Pai concedia. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe por que eu estou encerrando essa mensagem? Eu poderia acabar no próprio Mateus 5, mas com esse verso. Porque Jesus não deixou que um momento da vida dele condenasse toda a vida dele. Jesus, naquela hora da crucificação, ele poderia ter jogado no ralo todo o trabalho que ele fez, todo o projeto e o plano de Deus. Mas ele vai até o fim. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque você não pode pegar um trecho da sua vida, um algoz da sua vida, uma pessoa ruim da sua vida, e a partir disso estragar toda a sua vida. Talvez você já estragou toda a sua juventude com isso, toda a sua adolescência com isso. Talvez você já estragou o seu casamento com isso, talvez já estragou muita coisa boa na sua vida com isso, mas tem uma hora que Deus tem que entrar para colocar um ponto final nisso. No desejo que o outro seja vingado, destruído, maltratado, na falta do perdão, da graça na sua vida, tem um momento onde isso tem que ter um ponto final. E eu creio que para a vida de pessoas o ponto final é nessa manhã. E eu vim de casa hoje, e orando durante a semana, disposto a orar por pessoas que querem abandonar esse sentimento de vingança. Que tem alguém na sua vida que te fez mal, que te maltratou, que te prejudicou, que de alguma maneira fez uma interferência ruim na sua vida. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar também por gente que não consegue dizer o que Jesus disse na cruz. Pai, perdoa. Dentro de mim não tem nada. Só quero que essa pessoa também conheça o seu perdão. Só quero que essa pessoa possa caminhar por essa estrada. E você que está caminhando com Jesus sabe o que é isso. Uma estrada de gente perdoada, uma estrada de gente em paz com Deus, uma estrada de gente tranquilizada por Deus. Eu quero convidar você que está aqui nessa manhã, a qual Deus falou